tema da nossa live de hoje, o que é camadas perfeitas. E aí, gente, será que elas existem? O que são camadas perfeitas? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Vocês acham que camadas perfeitas existem ou não existem? É bem relativa essa pergunta se a gente for parar para pensar. O que seriam camadas perfeitas? São camadas que ficam ali milimetricamente alinhadas? Eu acho que é muito relativa, muito subjetiva essa pergunta, né? Em que ponto de vista? Em que ponto de vista? Se a gente for pensar no ponto de vista estético, pode ser que para algumas pessoas a camada perfeita seja aquela camada milimetricamente alinhada, retinha, ou então a pessoa resolve fazer um desenho. Mas eu acho que, assim, na minha opinião, né, eu acho que as camadas perfeitas são, na verdade, aquelas camadas que desempenham a sua função. Como assim, Paty, desempenham a sua função? Então vamos começar lá do começo, né? O que são as camadas, gente? A gente tem basicamente no terrário ou no mini jardim, tá? Para quem tá chegando novo aqui no Terra Manui, eu separo, tá, gente? Eu sei que muita gente chama de terrário aberto e terrário fechado, mas tecnicamente eu gosto sempre de falar isso para não dar confusão na hora das plantas para vocês, porque eu sei que surgem muitas dúvidas. Então, terrário é aquele que tem a tampa, ele é fechado, tá? Então ele é fechado, como por exemplo, esse daqui, ó. Isso aqui é um terrário, tá? Ele tem aqui a tampinha, então é fechado. E aí, quando a gente fala de mini jardim, toda vez que eu falar pra vocês mini jardim, eu tô falando daquele arranjo aberto, com cactos, suculentas, tá? Ou até mesmo folhagens, né? Somente com folhagens. Então eu chamo de mini jardim, só pra gente poder isso ficar mais claro. Então, quando a gente fala de terrário e de mini jardim, a gente tem basicamente aí 3 tipos de camadas, tá? A primeira delas, que a gente chama uma camada de drenagem, eu vou falar agora depois a diferença entre cada um dos tipos de arranjos, tá bom? Então a gente tem a camada de drenagem, depois vem a camada de filtragem e uma camada de nutrição. Então o que seria isso? Vou mostrar para vocês, tá? A de drenagem seria essa que a gente chama aqui de baixo, tá? Mas, Paty, eu já vi você falando que terrário não tem camada de drenagem. De fato. Por quê? Qual que é a função de uma camada de drenagem, gente? A função da camada de drenagem, deixa eu baixar outra câmera para eu olhar para os dois lugares, para o mesmo lugar, que senão eu fico olho para cima. Peraí, pessoal do Instagram, só um pouquinho. Aí, isso, aí eu olho os dois para o mesmo lugar, senão eu fico olhando muito diferente o lugar. Então, quando a gente fala de camada de drenagem, ela tem a função de drenagem, né? O próprio nome já diz. Então vai fazer o quê? Um excesso que a gente tiver de água, ele vai lá para essa camada, esse bolsão, esse piscinão onde o excesso de água vai ficar ali. Quando a gente fala de mini jardim, faz sentido a gente ter uma camada de drenagem, tá? Porque a água vai, então você regou, teve um excesso de água, esse excesso de água vai ficar lá embaixo, nessa camada, nesse bolsão que a gente faz, para ficar longe das raízes, né? Para ficar longe das raízes das plantas, para evitar que elas apodreçam. E aí, quando a gente fala de mini jardim, se ele é um recipiente aberto, essa água que tá lá nesse bolsão, ela vai evaporar, ela vai sair, né? E quando a gente fala de mini jardim, ele é um sistema aberto. É diferente do terrário, que é um sistema fechado. A água evapora aqui dentro, ela encontra o vidro, que é uma superfície mais fria, ela condensa. O que é condensar? Ela vira líquida novamente, né? Então a gente vê aquele suorzinho, ó. Tá vendo o suorzinho aqui? A gente vê o suorzinho e ela vai escorrer pelo vidro e vai voltar aqui pro sistema. Ela vai ficar aqui dentro desse sistema. Então não tem muito nexo a gente dizer que vai ser uma drenagem. Se tiver um excesso de água, a gente inclusive consegue ver, tá? Não sei se vocês já pegaram um terrário com excesso de água, a gente costuma até dizer que tá nadando lá dentro as coisas, né? Tá uma inundação, uma enchente lá dentro. Porque você vê aqui no cascalho, no pedrisco, você vê aquelas bolhas d'água, você consegue ver a linha d'água, sabe? Aquela película de água lá. Só que ela não vai evaporar, ela vai ficar aqui dentro do sistema. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é sim evitar um excesso de água. Agora, quando a gente fala do mini jardim, opa, errei a mão, caiu água demais,
ela vai, né, passar ali. Quando a gente tem um vaso com um furo, o que a gente faz? A gente faz também uma camadinha de drenagem, né? Ali com pedrisco, com uma argila expandida, com isopor, com um caco de telha, por exemplo. Porque, teve um excesso de água, então essa água vai descer, ela vai para aquele bolsão ali e vai sair, né? Pelo buraco do vaso, pelo furo. Só que quando a gente fala do mini jardim, de vidro, por exemplo, né? Que é o que a gente mais costuma fazer com as suculentas, ou algum outro cachepô que a gente utilize, a gente não tem esse buraco para, né, esse furo para água esvair, para água sair, né? Então a gente precisa fazer essa camadinha ali que, então a água passa pelo substrato, né? Por isso até a gente usa um substrato poroso para suculentas, para que ela passe com bastante facilidade e vá parar lá embaixo, caso não tenha aí um furo para ela sair. Então, no mini jardim, sim, a camada de drenagem, ela tem essa função de drenagem, né? De drenar essa água e, vou fazer ela, daqui a pouco ela já vai evaporar. Agora, no terrário, não, ela fica sempre ali dentro, tá? Quando a gente fala, então, depois da segunda camada, essa parte da camada de drenagem, ok? Eu sei que tem muita dúvida, muita gente me pergunta, Paty, tem camada de drenagem no terrário? Às vezes, ali na correria do dia a dia, a gente acaba falando, eu vou fazer uma camada de drenagem aqui com o pedrisco, mas, tecnicamente, se a gente for pensar, não tem essa função, tá? Aí eu vou falar daqui a pouquinho dos materiais que a gente utiliza para fazer cada camada. Aí quando a gente fala da camada de filtragem, né, o que vai ser o filtro do nosso terrário? É o carvão. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente faz essa camada de drenagem, entre aspas, tá? Por tudo que eu acabei de explicar. Vem ali o carvão. E aí depois a gente vem então com o substrato, que é a nossa camada de nutrição. Então vamos lá, camada de drenagem vai drenar, ok. Camada de filtragem vai fazer um filtro ali. A gente usa o carvão para filtrar a água que está ali dentro, para filtrar, neutralizar possíveis odores da decomposição de matéria orgânica que tem lá dentro. A gente tem toda uma atividade metabólica ali dentro, né? Então a gente utiliza para ele ajudar. Ele é um fungicida também, ajuda para minimizar a possibilidade de fungos, por exemplo. Então essa é a camada de filtragem. E aí a gente tem a camada de nutrição, que é a do substrato propriamente dita, que vai o quê? Nutrir as nossas plantas, né? O próprio nome já diz. Então é bem, se a gente pegar pelos nomes já fica mais fácil de entender. Então vai vir ali a camada de nutrição, que vai trazer os nutrientes, água, sais minerais para nossa planta, tá? As plantas elas vão enraizar nesse substrato, né? Elas vão se fixar. E aí as raízes ela tem função de quê? De se fixar e também de absorver tudo que ela precisa ali naquele substrato, tá bom? Agora vamos falar então de cada uma delas? Vamos lá para a camada de drenagem. No caso do terrário, eu chamo mais de camada decorativa, tá bom? Eu acabo falando e falo assim, é uma camadinha decorativa, né? Porque ela não tem a função de drenagem, mas ela tem uma função decorativa. Quando a gente entende no terrário que ela tem a função de decoração, ela possibilita que a gente use vários materiais, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, Paty, eu não tenho aquele cascalho que você mostrou, né? Vira e mexe, eu tô mostrando aqui pra vocês, faço algum passo a passo e as pessoas comentam, né? Puxa, eu não tenho aquele cascalho do jeito que você usou, Paty, e agora? Posso fazer de tal forma? Então, por isso que eu gosto que vocês entendam a função de cada coisa. Quando a gente entende a função, a gente consegue fazer trocas, tá? A gente consegue fazer substituições. Então, quando eu falo, por exemplo, eu vou pegar aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Que mais? Em geral, o que a gente coloca? Então, a gente coloca algo com partícula um pouco maior, né? Vamos pensar num vaso, quando a gente vai plantar um vaso. Nossa, eu tirei o terrário dali de cima para trazer aqui para baixo, ficou um buracão lá agora. Quando a gente fala de um vaso, o que a gente coloca lá na camada de drenagem? Algo que seja maior, que tenha espaço entre uma partícula e outra. Então, por isso que a gente usa argila expandida, caco de telha, pedacinho de isopor, brita, né? Aquela pedrinha que a gente tem na rua assim mesmo. Então a gente coloca ali. Por quê? São vários pedaços. Quanto maior a partícula, você tem mais espaço entre uma coisa e outra, né? Então se eu tenho duas bolinhas assim, olha, eu tenho espaço aqui, né? Vamos imaginar, sei lá, deixa eu pegar aqui. Eu tenho esses dois
essas pedrinhas. Deixa eu pegar a colher, fica mais fácil. Ó, deixa eu ver, dá pra ver nas duas câmeras, isso. Quanto maior a partícula, eu vou ter mais espaço entre uma pedrinha e outra, né? Agora, se eu pego a areia, o espaço entre uma partícula e outra vai ser menorzinho, concorda? Aqui, ó. O espaço, ele é menor. Se eu pegar, então, uma areia bem fininha, fininha, vai ser menor ainda o espaço entre uma partícula e outra, tá? Então, no mini jardim vai ter essa função de, né, deixar a água ali paradinha para não ficar em contato com as raízes, tá? Mas no terrário não vai ter essa função. Então, eu posso até, por exemplo, usar areia. Paty, eu não tenho pedrisco, eu não tenho um cascalho. Posso colocar direto areia? Pode. Inclusive, no terrário, se você quiser, você pode fazer direto na terra, por exemplo, tá? Mistura o carvão ali no seu substrato e coloca ele direto no vidro. Não vai deixar de ser um terrário, tá bom? Mas, assim, eu gosto bastante de trabalhar as camadas, né, decorativas. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam também, que gostam de fazer ali até desenhos, fazer formas, usar cores diferentes. Então, que nem, por exemplo, aqui, ó, nesse daqui. Eu coloquei o cascalho de rio aqui no fundo, tá? Quais são os materiais que eu gosto de usar aqui nessa camada mais profunda, né? Na camada mais embaixo e que tem partículas maiores. Eu gosto de usar pedrisco, cascalho de rio, seixo de rio, tá? Então, eu até peguei alguns aqui para... Deixa eu colocar o caderno aqui em cima do computador, pra eu não derrubar em cima do computador. Olha só, esse daqui é um que a gente chama de granilha, né? O jeito que ele é quebradinho. Então, ele é um pouquinho mais... a quebra dele é mais pontudinha, tá? O formato dele, tá? Ó. E aqui acho que também dá pra ver legal. Ai, aqui agora deu pra ver. Isso, tá? Aí tem esse outro que eu compro como seixo de rio ou como areia de rio, tá? Aí vocês precisam ver no garden, na floricultura que vocês compram, às vezes o nome muda um pouquinho, né? O jeito que eles chamam. Mas aí você reconhecendo o tamanho, isso aqui é mais ou menos tamanho 1, tá? Que eu costumo usar. Eu gosto de usar esse daqui, que ele é mais arredondadinho, tá vendo? Ele é mais... eu não sei, eu gosto mais do formato. Aí vai de gosto, tá bom? Vai de gosto. Desde quando eu comecei a fazer terrário e mini jardim, eu fui encontrando aquilo que eu achava que eu gostava mais e foi onde foi ficando o meu estilo de trabalhar, tá? Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá? Então ele é mais arredondadinho esse daqui. Eu gosto bastante. E eu gosto desses assim de rio por conta da cor, tá? Que é mais natural. Alguém perguntou aí, subiu já o comentário, deixa eu ver aqui, peraí. O que é isso que você tem no pescoço? É um colar. Peraí. Aqui, ó. Pedrinhas coloridas e areia colorida prejudicam o terrário? Olha, pode prejudicar sim, tá? Porque elas são tingidas, né? E isso pode alterar ali o pH do seu ecossistema. Então, por isso que eu sempre falo para vocês para procurar usar o mais natural possível. Então, areia de rio, seixo de rio, né? Cascalho de rio, você encontra dessa forma nos gardens, com esse nome. Eu acho bem bacana por conta disso. Ou então a granilha quebrada desse jeito, mais natural, tá? No mini jardim, eu sinto que não me dá tanta... Se você colocar ela bem separadinho, não me dá tanta diferença, porque vai estar uma coisa mais aberta ali, vamos dizer, né? Eu não colocaria por cima. Tanto é que se vocês olharem lá o meu primeiro mini jardim, quem me acompanha aqui já viu uma vez eu postando, né, algumas vezes. O meu primeiro mini jardim eu coloquei areia amarela, rosa, aí eu coloquei pedrinha, acho que verde, amarela também. Gente, eu fiz uma salada. Tá? Aí tem muita gente que fala, Paty, mas ficou tão bonito o seu mini jardim. Hoje, olhando para trás, depois de tudo que eu fui aprendendo, eu percebo que ali, na verdade, o que chamou a atenção foi mais a decoração, né? Os pedriscos,
a areia colorida e não tanto as plantas. Hoje em dia eu procuro dar mais ênfase, né, para as plantas, deixar as plantas como estrelas ali do meu arranjo, tá? Para a atenção ficar voltada para elas, né? Mas vai muito de. Dá para usar sim, tá? Colorido ali. Tem areias que são próprias, areias e pedriscos específicos para aquário, tá? Então eles são tingidos de uma forma, ou alguns, a gente tem rochas naturais avermelhadas, por exemplo, tá? Esverdeadas também tem. E é bem diferente quando você pega para ver, tá? Então ela não vai soltar essa tinta. E aí aonde que você encontra isso para você ter certeza? A gente encontra muito em lojinhas de, sabe essas lojinhas de China, R$1,99? Você encontra, hoje em dia você encontra areinha, encontra pedrinha, até substrato você encontra, que eu já vi. E aí muitas vezes pode ser essas areias que quando você põe na água, ela solta uma tinta que, nossa, é impossível de tirar, sabe? Mas aonde que você encontra? Em lojas de aquarismo. Então você vai, por exemplo, num Pets, Cobase, que tem coisas para aquário, tá? Que são grandes redes que tem coisas para aquário, e lá você vai encontrar. Porque estando dentro do aquário, você sabe que você vai poder usar dentro do seu terrário, no seu mini jardim, e ele não vai causar nenhuma alteração ali no seu ecossistema, tá? Então você pode utilizar, mas desde que ele seja vindo de fontes naturais. Tá? Quando eu pego pedras direto do rio, eu preciso lavar essas pedras com algum produto para matar as bactérias ou eu posso colocar direto? Olha, você pode dar uma lavada sim, tá? Você pode lavar, você pode colocar numa solução de água clorada. Como que é aquela solução de água clorada? Para cada litro de água, uma colher de sopa de cloro, tá? Ou aquele que a gente usa para lavar salada, por exemplo. Também. Então você pode fazer essa limpeza. Em geral, as que a gente pega de rio, elas não são. Não sei, né? Depende do estado desse rio também. Mas em geral, a gente não tem problema, tá? Mas se você achar que, se sentir que, não, eu peguei, mas tô meio assim e tal, faz uma lavagem e ótimo, tá bom? Que aí você vai lavar com cloro, depois esse cloro deixa secar naturalmente, né? Esse cloro vai evaporar, vai se dissipar e beleza, pode usar tranquilo. Beleza? Tá? Então, e aí tem esse outro aqui também, ó, que eu gosto de usar, mas é a mesma coisa, ó, tudo cascalhozinho de rio. Esse é um pouquinho mais claro, tá? Você vê que assim, eu gosto de usar o clarinho, mas eu evito aquele outro branquinho. Na verdade, agora hoje em dia é mais por gosto, né? Tem algumas. Tem algumas, como é que eu posso dizer a palavra? Deixa eu ver se eu lembro a palavra. Algumas pessoas que dizem que faz mal, outras dizem que não. Eu tenho em alguns vasinhos de suculentas aqui há bastante tempo, pedrinhas brancas por cima do começo de quando eu comecei a cultivar suculenta e não tive problema nenhum. Mas, né, então, pelo sim, pelo não, eu prefiro não usar. Prefiro usar essas coisas mais naturais mesmo, tá? Do que aquela pedrinha branca que solta aquele pozinho branco que o pessoal fala que pode mudar o pH. Beleza? Um outro também, ó, que também é natural, é o basalto. Ó. Olha eu fazendo sujeira. É o basalto, que é pretinho, tá? Eu uso também para fazer, inclusive ele é usado como substrato para as plantas aquáticas no aquário, tá? Então dá para você usar também. E aí, o que a gente depois costuma colocar? Posso do cascalho ir direto para o carvão e depois para a terra? Pode, tá? Eu gosto de ir fazendo uma transição ali e brincar com as cores, como eu comentei. Ó, esse aqui, deixa eu mostrar antes de ir pra areia. Esse aqui foi feito só com areia, ó. Tá? Só com areia. Aí eu coloquei aqui areia bege, areia marronzinha, né? A areinha preta, depois a areinha bege de novo, só pra dar um contraste. E vim com o substrato, tá? Então, é possível também. É possível também. Ó, o Recanto Divina Natureza falou que quando faço com pedrinhas brancas, eu lavo as pedrinhas antes. Isso. Então, que é a dolomita, né? Tá? Então, que a Ana aqui perguntou da dolomita. Aí você pode fazer isso, dar uma lavadinha antes, tá? Como eu gosto mais do acabamento que esse daqui dá, então eu acabo usando mais esse. E aí depois você vem para as areinhas coloridas também. Essa daqui, na verdade, ó, ela é bem fininha, porque ela é areia que vem misturada
nesse cascalho aqui, nesse seixo de rio número, acho que é número 0 ou número 1, eu nunca lembro o tamanho, tá? Mas é bem pequenininho. Então, quando eu compro esse daqui, na hora que eu vou pegar, esse daqui, ele tem essa areinha, então eu peneiro, tá? Eu peneiro e depois dá pra usar também, só que ela é mais fina, ela fica mais fina. E essas outras aqui também, que é tudo, por exemplo, você encontra o pedrisco dessa cor aqui, terracota. E aí você encontra em várias gramaturas. O que são gramaturas? O tamanho da partícula. Então você tem número 2, número 1, número 0, número 00, tá? E aí você vai lá na loja e vai observando tudo. Beleza? Tenho até a da branquinha também. Esse aqui eu tenho um pacote enorme, mas eu uso muito pouco, mais para dar algum acabamentozinho ali por cima, né? Aí vai muito do cenário que você tá fazendo, tá? E essa outra aqui begezinha. Essas são as cores que eu mais gosto de usar, porque foi o estilo que eu acabei gostando de trabalhar, tá? Ó. Aí, quando a gente fala de camadas perfeitas, né, que nem a gente falou lá no começo, aí ela precisa ficar bem retinha, aí vai do gosto, tá? Eu tenho alunos que fazem camadas milimetricamente assim, bem retinhas, sabe? Então, assim, fica linda, né? Fica linda. Mas se você fizer desse jeito, não tá errado também. Da mesma forma que não tá errado quem às vezes coloca um cascalho um pouco maior, como esse aqui, por exemplo, que eu acho que é o feijão, né? Ó, deixa eu colocar na colher. Ó, tem gente que às vezes usa esse aqui, tá vendo que é bem maior? Usa esse aqui e depois vem com a terra, tá? Então é estilo. Às vezes você gosta de fazer de um jeito mais roots ali, que ele fica mais natural mesmo, né? Não tão aquelas coisas tão certinha. Mas essas pedrinhas coloridas usadas em aquário são naturalmente coloridas ou são pintadas? Então, a gente encontra elas, né? Porque assim, tem vários tipos de rochas que tem colorações, tá? Então, vamos supor, você tem o quartzo rosa, tem aquele outro laranja, e aí depende da quebra que ele é. Aquele como é que se diz? Aquele sofre, né? Então eles vão quebrando esse mesmo tipo. Então, se você for lá, você encontra essa mesma cor em vários tamanhos, tá bom? Então é bom procurar dar uma olhadinha para que ele não solte essa tinta, tá? Costumo colocar a areia lavada no forno 10 minutos, acho que é para esterilizar, né? Aqui alguém perguntou também, ó, Paty, quando usa areia lavada, precisa fazer alguma coisa? Olha, eu costumo comprar o meu saco de areia lavada, que eu uso às vezes nos terrários, ou misturo no substrato do mini jardim, por exemplo. Eu costumo comprar direto no depósito de construção, tá? Então ele vem fechadinho, eu armazeno ele num lugar onde não vai passar nenhum tipo de bicho para não acontecer nada, tá? Então não tem necessidade de você lavar, mas como a Kátia falou, você pode colocar, por exemplo, no forno. Tem gente que deixa no sol, né? Você pode colocar no forno para ele matar qualquer coisinha que venha a ter, tá? O que eu não recomendo, vamos supor, de repente, tem uma areia ali na calçada do vizinho, deixa eu pegar um pouquinho. Eu não recomendo, porque aí pode ter passado alguma coisa e tudo mais, tá? Acho que as linhas onduladas fica lindo no terrário, um formato diferente. Fica. Eu acho bem bacana. Tem gente que faz uns trabalhos lindos, né? Faz toda uma volta. E aí vai muito de estilo, né? Tem gente que tem aquela paciência para fazer ali a facilidade. Então, assim, eu acho que cada um tem que encontrar o seu estilo, né? Ver o que prefere. Às vezes depois a pessoa fala assim, mas eu quero fazer um do lado lindo, perfeito, bem retinho, retinho modo de dizer, né? Bem milimetricamente ondulado. Só que aí, de repente, isso pode te trazer mais sabe aquela coisa que às vezes a gente quer tanto uma coisa, quer tanto, só que aquilo faz até mal pra gente? Porque de repente eu quero fazer aquelas ondinhas de qualquer jeito, só que tipo, não consigo, não tenho tempo, não tenho paciência, ou né, eu preciso fazer com um pouco mais de agilidade. E aí você fica mal por isso, então aí eu já não acho bacana. Entendeu? Porque pra gente fazer terrário, a gente tem que fazer de uma forma leve, né? Você tem que estar fazendo ali que seja gostoso, né? É a mesma coisa quando você fala assim, né?
Vou fazer uma analogia aqui, nada a ver, mas dá pra gente depois puxar aqui pros terrários. Eu lembro quando a gente morou lá na Nova Zelândia, eu e o Du, assim que a gente chegou lá, logo a gente arrumou uns bicos assim, né? Até arrumar um emprego fixo, vamos dizer. Eu cheguei uma vez a trabalhar num bistrô. E eu trabalhei na cozinha, lavando prato, lavando copo não, porque tinha pessoa que lavava só copo, mas lavando bandeja e tudo mais. E aí você pensa assim, lavar louça eu lavo em casa, né? Agora pensa assim, né? Você lava, tipo, sei lá, 10 pratos caso você tenha visita, mas imagina você lavando 300 pratos numa noite, né? Então tudo tem que ter um equilíbrio. Você fazer terrário, de repente você vai fazer 1, 2, 5 terrários no dia e você faz ali com calma, com tranquilidade. Agora imagina de repente do nada aparece aquela encomenda de 500 mini terrários. Isso aí aquilo começar a te dar um estresse, porque você quer fazer milimetricamente aquele negócio perfeito. Então você tem que ser leve, sabe? Né? Tudo que a gente vai fazer depois, nossa, eu tô com uma pressão que eu tenho que entregar e que não sei o quê. Então assim, tem que ser leve. Não adianta você se estressar. Você tem que estar ali pra, né, dar aquela respirada e fazer uma coisa que seja gostosa. Afinal, a gente tá trabalhando com plantas. Plantas já é gostoso por si só, mas que seja de uma forma leve, tá bom? Então, se você quer fazer um onduladinho bem bonitinho, né, show de bola, fica lindo. Eu acho maravilhoso, né? Quando, às vezes, eu tô assim, com um pouco mais de tempo, tô mais tranquila, aí eu tento fazer um ou outro também. Mas eu sei que se eu ficar ali, né, aí o filho chama e aí você tem que fazer, sair fazendo não sei o que lá. Então eu prefiro fazer ali de uma forma que me dá mais agilidade, tá bom? Verdade, Paty, é igual aquelas garrafinhas do Nordeste colorido. Gente, aquilo é uma arte, né? Eu fico curiosa pra ver, assim. Porque, assim, a gente fazer umas ondas é uma coisa mais fácil, né? Vamos dizer. Agora, eles fazem desenho mesmo, né? A coisa mais linda. Então, imagina. Aí o rapaz pega uma encomenda e tem que fazer 1000 daquele em 3 dias. Nossa, aí você fica louco. Fala, meu Deus. Tem que ser uma coisa leve, né? Tá bom, gente. A camada de carvão é pura. Está só em volta ou cobre tudo? Vamos falar disso, vamos falar do carvão já. Peraí, Lu, peraí. Deixa eu só finalizar aqui então. Então, passei aqui por essa camadinha aqui do cascalho, tá? Então, cascalho, pedrisco, granilha, né? Cada lugar chama de um jeito, tá bom? E depois a gente vem ali pra areia, beleza? Isso se você quiser fazer essa parte decorativa, não que tem que ser assim, tá? Eu acho que não precisa fazer exatamente igual. Afinal, fica um trabalho único, exclusivo para cada um. Exatamente. Sim, sim. Mas às vezes tem gente eu tenho muitos relatos, às vezes de alunas falam assim, Paty, mas não ficou perfeito, mas eu queria que tivesse ficado tal coisa. Então, eu costumo dizer que assim, às vezes o nosso perfeccionismo, né? A gente tem como que, eu não lembro agora a palavra, mas a gente disfarça como um perfeccionismo, mas aquilo às vezes pode fazer mal pra gente, né? A gente fica tão ali querendo fazer tão perfeitinho que aquilo, em vez de te fazer bem, você tá fazendo um terrário, você tá ali, né, naquele hobby e vendendo esse terrário, você acaba tendo o efeito contrário, né? Então é bem isso mesmo. Tá? Cada um vai ser único, né? Não adianta você querer fazer um igualzinho o outro. Então acho que a gente tem que tirar um pouco essas amarras de que tem que ser perfeito. Afinal, na natureza, nada é milimetricamente, né? Assim, tem que ser retinho, ou tem que ser assim, tem que ser assado. Cada pontinho da natureza, cada milímetro da natureza é único, tá bom? Verdade, fica bem rústico. Eu uso areia de filtro de piscina. Paty, legal, Ana. Tem areia de filtro, né? Eu nunca usei, tá? Nunca usei, mas pode ser usado sim. Inclusive, o professor Samuel, né, recomenda muito o uso dela, tá? Posso dizer que a camada de drenagem pode ser composta de umas 3 camadinhas, grossa, média e fina? Pode, Lu! A Cantinho Suculenta perguntou aqui, né? Sim, se você quiser que ela seja assim, tá bom? Então, o que eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam assim, Paty, mas eu coloquei o pedrisco e aí depois eu coloquei a terra, por exemplo, eu coloquei o carvão, coloquei a areia e entrou, né? Então, o que eu gosto de falar pra vocês? Vai fazendo meio que um degradê. Então, começa pela maior, vai pra uma média e depois pra mais fina, né? Se você quiser, tá bom? Se você quiser que fique uma coisa ali mais uniforme, tá? E aí, respondendo então a sua pergunta do carvão, você não precisa colocar o carvão
inteirinho, tá? Ele pegando toda a camada. Vamos supor, imagina, por exemplo, fazer um, né? Imagina que aqui eu coloquei, fiz a minha camadinha de pedrisco e de areia. Aí eu venho aqui, ele comentou aqui, né? É toque. Então tem gente que tem toque que tem que ficar tudo, né? Muito certinho. Então a gente tem que se livrar um pouco disso, senão a gente acaba, isso acaba voltando pra gente de forma negativa, né? E o estresse a gente sabe que, né? Vai no corpo, na mente e tudo. Então, quando você for pôr o carvão, não precisa vir até aqui a lateral, tá bom? Eu gosto de colocar mais aqui no meinho. Por que eu gosto de colocar aqui no meio? O carvão, principalmente quem usa o carvão triturado, o carvão de churrasqueira, né? E a gente tritura em casa. Você sabe que ele não fica perfeitinho, né? Ele fica ali umas partes um pouco maiores. Até peguei um pouquinho de carvão aqui pra mostrar, ó. Esse tá bem trituradinho. Ai, vou fazer meleca. Peraí. Ó. Dá pra enxergar? Ele tem uns pedacinhos maiores. Eu vou ali no YouTube também. Ó, aqui em cima tem... Ai, aqui deu pra ver melhor. Tá vendo uns pedacinhos maiores? Bem aqui, ó. E ele fica um pó também. Deixa eu mostrar aqui no YouTube. A do YouTube não tá focando. Então, ele fica uns pedaços maiores. Ó. Tá? E conforme a gente quebra, fica um pó também. Fica um baita de um pó. Tanto é que na hora que você vai colocar, tem que tomar cuidado, porque senão sobe aquele pó, suja todo o vidro, vem em você, né? Entra no nariz. Então, o que você vai fazer? Toma cuidado na hora de colocar, e aí você não precisa colocar na lateral, porque senão esse pozinho do carvão também, ele vai juntar com a areinha que tá na lateral e pode até sujar, principalmente se você usar areinha branca, né? Aí ele suja, vai sujar a areia, na hora que você regar ele vai sujar, aí mancha mesmo a areia, aí começa, ele não fica, ele vai ficando mais feinho, né? Não, vai ficar uma aparência assim de sujo, tá bom? Então eu gosto de colocar no meio, no centro, tá? Ó, a Ângela comprou carvão de aquário, são todos do mesmo tamanho, amei, aí é ótimo. Né? Mas não é todo mundo que encontra, ou às vezes, né, tá investindo no começo, não quer gastar com ele, porque ele é mais caro, né, do que o carvão de churrasqueira, mas não tem problema. Então você coloca mais no centro. Paty, qual que é a quantidade ideal de carvão? Não tem como eu te dizer só, olha, você vai colocar uma colher de sopa, uma colher de chá, uma colher de café, né? O que eu costumo fazer, aí vai variar de acordo com cada vidro, eu coloco aqui, ó, no meinho, tá? Eu faço uma camada ali no meinho, tá? E não coloco na lateral. Até teve uma aluna que perguntou lá na plataforma, né, do curso. Eu tava respondendo agora antes de subir pra live. Ela perguntou, Paty, eu não tinha aqui uma outra areinha e eu coloquei uma camadinha de carvão, né, em volta. Tem problema? Não, problema não tem. A única coisa é que se ele tiver muito quebradinho, ele pode acontecer isso, né? Ele ir entrando na areia e sujando, né? Dando essa sujada na areia, tá? Mas o problema não tem. Eu até comentei, né? Que inclusive no começo eu cheguei até a fazer. Eu queria fazer uma camadinha contrastante, né? Com uma areinha clarinha, uma branquinha, por exemplo. E aí eu vim com um pouquinho de terra, fiz uma camada, depois eu vim com a branquinha, fiz com a outra. Só que nesse caso não foi bom porque suja, né? Ele sujou tudo, tá? Então, e algumas areinhas, tem que tomar cuidado também, que na hora que você coloca, ela tem um pozinho mais fininho dela, tá? E aí ela suja o vidro. Aí é nessa hora que eu gosto de sempre ir limpando. Sempre vou limpando, tá bom? Deixa eu ver se vocês estão falando aqui de triturar. Eu fui triturar carvão, fez uma sujeira. Fiquei com a mão toda preta, mas nem liguei, porque tava louco para fazer um terrário com as dicas da Paty nas 4 aulas que a Paty liberou. Que legal, que bacana. Mas o que a gente costuma fazer aqui, né? Esses dias ainda perguntaram, eu postei lá na caixinha, né? E aí começou a chegar um monte de ideias do que o pessoal faz. Aqui a gente costuma colocar num saquinho e envolve num pano também. Eu coloco, na verdade, mais de um saco, tá? Uma sacolinha assim bem reforçada, um saco de lixo bem reforçado. E num pano. E aí a gente bate com martelo, com um socador de caipirinha, por exemplo, né? Aí teve uma aluna que mandou, ai, Paty, esses dias eu passei com uma seguidora, eu passei com o carro em cima, com a roda do carro. A outra, como é que foi?
Aí teve uma outra que compartilhou também o jeito, mas agora eu não lembro. Então, assim, é você quebrar, né? Tenta não moer demais também, mas fica. Fica um pozinho também, viu? É um trabalho artesanal, um diferente do outro. Isso que é a beleza do terrário mini jardim. Exatamente, ele é único, né, Jane? É único, gente. É muito perfeito. Bom, então vamos lá. Eu soube que molhar o carvão para poder triturar é mais fácil, faz menos sujeira. Ainda não triturei assim. Aí o recanto divina. Eu molhei, mas não gostei da experiência. Ficou muito melada. A outra foi no ralador. Muito bem, a Dani me lembrou aqui. A outra, aí foi uma aluna. Ela pegou o ralador, sabe ralador de legumes? Aqueles de alumínio. E ralou ali, gente. Então, bati no liquidificador, ficou muito bom, mas fez muita sujeira. Uma vez a gente ralou no processador. O Du colocou no processador. Meu marido tritura, você viu? Ah, eu vou depois olhar. Eu não vi, Lu, acho que eu não vi. Não lembro se eu vi o seu. Mas é assim, tá, gente? Ele vai ficar uns pedaços maiores, uns menores e vai ficar um pozinho também. Não tem problema, tá? Não tem problema. Inclusive, quando ele tá assim no pozinho, é bom pra gente fazer aqueles pequenininhos, colar, essas coisas. Aí eu misturo ele direto na terra. Aí facilita, né? Tá? Arrisquei fazer meu primeiro terrário e fiquei orgulhosa. O carvão, coloquei luva e martelei. Deu certo aí, ó, tá vendo? Isso aí, Marilene, parabéns por ter feito seu primeiro terrário. Que show! Adoro quando vocês compartilham comigo. Bom, gente, olha, eu sujei aqui já de carvão. Deixa eu ver mais, o que mais que eu ia falar aqui. Então falamos... Nossa, deixa eu ligar o fio. Cadê o fio do computador? Deixa eu só pegar o fio do computador, que a bateria tá acabando. Ai, senão daqui a pouco desliga tudo. Eu não gosto de deixar ele ligado o tempo inteiro, tá? Então, essa parte assim de drenagem, ok, né? Quando a gente fala de drenagem de mini jardim, e ali pro terrário, que vai ser mais decorativa. E aí a gente vem com carvão também. No caso da parte de nutrição, então, quando a gente fala de substrato, né? E aí, substrato, gente, no caso de mini jardim, né? De suculentas e cactos, a gente tem várias opções aí, né? De misturinhas. Tem gente que gosta de mexer muito com isso e faz a própria mistura. E aí, porque eu acrescento isso, eu acrescento torta de mamona, farinha de osso, fibra de coco, sabe, né? Cada um tem gente que tem as próprias misturinhas, mas você pode comprar também ali o substrato próprio para suculentas e cactos, que já tem pronto também, você consegue encontrar de algumas marcas. Ou você fazer uma mistura ali, né? De repente aquela mais simples, basicona que a gente vê muito por aí, que é ali você pegar um pouco de terra preta, terra de jardim, misturar uma parte de humus e também aí uma ou duas partes de areia. Então você pode fazer isso aí para cactos e suculentas, porque aí você vai ter ali uma aeração nesse solo, nesse substrato, tá? E quando a gente fala de terrário, o que eu costumo recomendar é o uso de uma terra vegetal ou um substrato para mudas, tá? Que ele já vai ser o suficiente. Paty, eu posso acrescentar um outro adubo, humus, de forma muito moderada. Por quê? Se de repente, né, sempre quando a gente vai adubar uma planta, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá dizendo lá para você colocar 10, você coloca 8, coloca 7, né? Você coloca menos. Porque o excesso de nutrientes, de adubo, de adubação, pode vir queimar as plantas e causar alguma coisa. E quando a gente fala de terrário, isso é mais delicado ainda, porque as plantas estão fechadas lá dentro, né? As plantas estão fechadas, então qualquer coisinha que acontece ali dentro, ela toma uma proporção muito maior. Então eu gosto mais de usar uma coisa assim, não muito adubada, tá? Então ela vai ter ali sim os nutrientes, né, que a planta precisa e tudo mais. Paty, mas aí eu posso adubar então
o terrário daqui a um tempo, você pode fazer uma troca desse substrato ou acrescentar um pouco mais de substrato, tá? Ou de repente colocar um pouquinho de um humus de minhoca, misturar ali um pouquinho, sabe? Mas nada muito exagerado, tá? Porque elas não vão necessitar também, porque ela tá ali num ambiente um pouquinho mais limitado, tá? Então não tem essa necessidade de você fazer usar um substrato super adubado, tá? Pode ser até, o efeito pode ser reverso, né? Ser uma overdose ali de nutrientes e aí as plantas sentirem isso. E até crescerem demais, né? Às vezes a gente usa um adubo que ele tem uma proporção maior ali para fazer as plantas crescerem, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala. Eu compro terra vegetal. Pode, Paty? Pode, tá? Os mocote pode usar, mas assim, como eu falei, bem pouco, sabe? Pro terrário, tudo menos é mais. Rega, você vai regar menos, né? E aí você vai observar, tá? Então, assim, eu usaria muito pouquinho. Caso você, assim, eu já tenho um terrário aqui que ele já tá, sei lá, 6 meses, um ano aqui comigo. Aí agora eu vou acrescentar um pouquinho só, mas observar também, tá bom? Então eu não coloco nada. Nos que eu tenho aqui em casa, eu tenho terrário aqui com 2 anos quase já de idade e eu não coloco nada. No máximo, quando eu vou fazer uma manutenção, eu tenho um terrário aqui que tá comigo quase 2 anos, eu já fiz acho que umas 3 manutenções nele. Pra fazer uma poda de planta, limpeza de vidro por dentro, né? Que é sempre bom a gente fazer, tirar alguma folhinha que morreu, alguma coisa assim. E eu não acrescentei nada. Não acrescentei nada, tá lindo, maravilhoso, tá? Não acrescentei nada. Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui eu já fiz manutenção na live com vocês. Não sei se vocês lembram, acho que eu já fiz umas 2 vezes em live esse daqui, tá? E olha só como as plantas estão lindas. Não coloquei nada, nada. No máximo um pouco mais de substrato ali para poder ajudar, sabe, na hora de arrumar ali a planta. Não coloquei nada. E aí aqui eu fiz, acho que foram 3 manutenções, acho que nele. Quando eu fiz ele tinha um lago de parafina aqui. Foi bem lá no comecinho, tá? Então esse lago de parafina, óbvio, que depois ficou feio, né? Para quem me acompanha já há um tempo, ou trabalhou já com a parafina, sabe que a parafina depois de um tempo ela fica leitosa, ela fica oleosa, bem feia, ficou super feio. Então o que eu fiz? Eu tirei esse lago e aí eu reformei, né? Eu fiz coloquei aqui pedrisco e tudo mais. Então aqui até a areinha dele já meio sujinha, ó, tá vendo? Mas é porque já é um terrário, porque essa parte eu não troquei, tá? Esse terrário. Deixa eu tirar a tampa dele pra não... Olha, tá até saindo aqui pra fora, olha que linda que ela tá. Cheirinho de terra, tá? Ó, cheirinho de terra. Então, essa parte aqui, você vê que ele até tá meio sujinho. Porque eu não mexi em nada aqui. Só mexi essa areinha vermelha, eu coloquei. Essa eu coloquei depois. Que ele tava, acho que com uma areinha meio branca, alguma coisa assim. Então, ela sujou, né, com o tempo. Eu removi e coloquei essa outra camada aqui de areia terracota. Mas, ó, aqui ele tinha musgo, que aí acabou secando, ficou feinho. Aí eu tirei, troquei por esfagno, coloquei uma outra pedra aqui. Aqui também, cadê? Aqui o mesmo musgo desde o começo. E aí as fitônias, né, que eu fui podando também, porque deu uma crescidinha. Tá vendo que ela já tá chegando aqui na frente de novo, ó. Já tá começando a ficar na hora tá, apesar que tá, pra mim tá super lindo, mas se ela começar a crescer muito de encostar, ó, tá começando. Mas olha só como que tá a unha de gato. Cheio, consegue enxergar aqui as raízes? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Peraí, aqui. Ó, aqui é raiz, aqui no Instagram dá pra ver? Aqui, ó. Cheio de raizinha, tá? Então, e eu não acrescentei nada, tá? Nada de adubo, nada, 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 tá? Cheirinho delicioso. Aí tem maranta aqui, unha de gato, 2 fitônias, musgo fofão e musgo esfagno. Tá lindão ainda. Tá? Então, assim, não tem necessidade, sabe? Dá até medo de repente você colocar e ela acabar tendo essa overdose de nutrientes e morrer,
tá bom? As raízes, essas raízes me encantam, né? A Flávia sabe o quanto eu sou doida das raízes. Aquele dia a gente fez a live com a Gabi Pilege, ela falou das... Gente, falar nisso, deixa eu... Só saindo rapidinho do... Eu tô encantada. Olha isso, quem acompanhou aquele dia. Olha aqui, gente. Olha aqui a raiz. Eu tô muito encantada. Tô amando, tô amando. Tá muito lindona. Tá muito enorme. Apaixonada pelo meu filodendro aqui, tá? Bom, gente, que tipo de produto você aconselha usar para fazer um lago? Enos Vilela. Olha, o que eu uso e recomendo, tá? Fortemente que você use é a resina, tá? Porque a gente pode... Ó, a gente já mudando o tema da live, mas já vamos voltar. Só vou responder e a gente já volta. A gente tem a opção de fazer com parafina ou com resina, mas a parafina, assim, não se compara, tá bom? Não se compara. Ó, a Célia perguntou aqui, a fitônia está encostando aí no vidro ou não é fitônia? Ela tá quase encostando, tá? Tá encostando aqui, ó, Célia. Cadê? Essa daqui verdinha clara, né? Ela tá querendo encostar aqui já, ó. Tá... não, já tá encostando, ó, essa pontinha aqui. Oh, meu Deus, essa luz. Essa daqui. Ela tá começando a encostar. Tá chegando a hora de podar, tá? Essa daqui já tá chegando a hora de podar, sim, que ela já tá ficando grandinha. E a unha de gato, né, que vai tomando conta, tá super bem. A amaranta, acho que não vai dar pra ver. A amaranta brotou aqui dentro. Ó, a amaranta brotou, tá cheio de brotinho lá dentro. Tá super bem, tá? Não, aquele eu já li. Deixa eu ver o que mais. Meu sonho é fazer essa decoração com areia. Não consigo. Ô, Rosa! Vamos treinando aí. E olha, gente, é o que eu sempre falo, tá? Terrária é prática, tá? Terrária é prática. Se vocês virem lá, eu falo do meu primeiro mini jardim, né? Primeiro mini jardim eu fiz por minha conta, né? Pegando informação na internet. Quando eu fiz o meu primeiro terrário, aí não, eu fiz num curso e tudo mais. E aí, se você seguindo um método, né? Fica muito mais fácil quando você tem ali um método e sabendo o porquê de cada coisa. Então, foi muito mais fácil, tá? Paty, fiz uma estufa para unha de gato e ela está cheia de raízes dentro da estufa. Olha só, tá gostando, viu? Tá gostando. Porque assim, e tá tendo a umidade suficiente para ela. Porque o que acontece? A unha de gato, a era, a estrela também. Ela pega a umidade que tem no ar e ela vai emitindo raízes, né? Ali. Faz uma live falando só do lago pra gente. Gente, o lago é conteúdo do meu curso exclusivo. É conteúdo exclusivo do curso. Tá bom? O lago, o que eu posso falar assim, né, em relação a qual material, então eu gosto de usar resina, agora ali como fazer, como encontrar o ponto, né, alguns detalhes que a gente consegue ter na mão para poder encontrar esse ponto, para não infiltrar, para não trincar o vidro e tudo mais, aí fica reservado lá pro curso. Tá bom? Vou fazer meu primeiro terrário para presentear uma amiga, mas estou com medo do terrário morrer rápido. Kelly, eu vou te dar algumas dicas, tá? Para você, seu terrário ficar saudável. Inclusive, eu acho que tá salva no IGTV, tem uma live, tá? No IGTV, se não tiver no IGTV, tá no YouTube, tá? Então, quem não tá no YouTube ainda, Terra Manu e Terrários, se inscreve lá no YouTube, porque a gente também sempre coloca vídeos lá. Tem uma live que se chama assim, A Saúde do Seu Terrário, alguma coisa assim, tá? Depois assiste essa live. Então, eu dou muitas dicas de como que você vai manter, você vai... os primeiros passos ali para você ter um terrário saudável, tá? Que vai começar, né, basicamente, pela higiene em tudo, tá? Dos materiais, das ferramentas, das suas mãos, né? Tudo, tudo, tudo. As plantas saudáveis também. Então, se você tem uma planta que, opa, ela tá meio esquisitinha, o musgo tá com uma cor estranha, não tá aquele verde, né? Opa, não põe dentro do terrário, tá? Não põe, porque a probabilidade de dar ruim é muito grande, tá? Então, são alguns pontos básicos para você se basear aí, tá? E aquela coisa, como eu falei,
rega de menos, né? No finalzinho, muitos terrários morrem porque a pessoa, não, mas o terrário gosta de água, né? Vou pôr bastante água porque vai ficar lá dentro e tudo mais. Só que às vezes isso vai ser, ele tem que estar em equilíbrio. Então você não pode nem colocar água de menos, nem colocar água demais. Só que se você coloca água demais, é muito mais difícil de você eliminar esse excesso do que se de repente você coloca de menos e aí você vai lá e coloca um pouquinho mais no dia seguinte, tá bom? Então na hora que você terminar de fazer, você vai regar um pouquinho e vai observar. Beleza? E aí você vai colocar ele, que nem o... Cadê? Acho que foi Toca na Floresta falou, né? Coloca ele num lugar bem claro. Então você vai colocar ele num lugar bem claro, tá? Super claro, longe do sol. Então, mas tem que ser um lugar claro, tá? E outra coisa, outra dica, tá? Não fica abrindo ele toda hora. Então aqui, né, às vezes eu abro pra mostrar pra vocês e tal. Uma vez ou outra é uma coisa, você abrir pra cheirar, pra ver se tá tudo ok, isso perfeito. Agora, se você... eu lembro que teve uma vez, a gente vendeu um terrário e ele ficou num café. E aí a moça me mandou mensagem que teve problema. Eu falei, nossa, mas estranho. Aí quando eu fui lá buscar o terrário, eu conversei com a mocinha que trabalhava lá. Aí eu falei, tá, e aí ele fica onde? Fica ali. Ela, mas ele tem que ficar fechado ou aberto? Eu falei, por quê? Ela, porque assim, toda hora alguém passa e abre. Aí as pessoas abrem, colocam a mão lá dentro. Nossa, essa plantinha! E aí a mão tem o quê? O que a gente tem na mão, gente? Fungos, bactérias, tem tudo aqui, ó, né? Aí a pessoa tá ali vindo da rua, vai lá e põe a mão. Então, não, sabe? É aquela coisa assim, ó, não põe a mão no meu terrário. A gente deixa os nossos terrários, eles ficam à venda nos gardens, né? A gente tem 3 gardens parceiros. E lá a gente deixa uma plaquinha junto, olha, somos terrários vivos, não nos vire, né? Porque tem gente que acha que é chocalho e vira o terrário. E a outra coisa que tem lá é não abra, não tem pra que ficar abrindo, tá? Porque senão vai sim entrar alguma coisa. Tá? E aí, Kelly, então dá uma olhadinha nessa live, tá bom? Eu acho até que você tinha mandado pergunta na caixinha, né? Eu não consegui responder, gente. Como a gente tava nessa produção no fim de semana, eu lembro que eu vi alguma coisa de alguém perguntando, eu falei, vou responder. Sabe aquela coisa, você começa a mexer em alguma coisa ali e sai pra atender filho ou alguma coisa que acontece? Mas eu lembro de alguma coisinha assim, eu acho que foi uma pergunta sua, tá bom? Mas não desistam, tá, gente? Quando eu colocar a caixinha, ela pode pôr pergunta, porque mesmo que às vezes eu não responda ali na hora, essas perguntas depois eu trago pra live também, pra gente falar um pouco mais, tá? Sempre tem alguma perguntinha sobre camada, por exemplo. Então eu trago pra live pra gente conversar um pouquinho mais, tá? Onde se encontram esses elementos em miniaturas, tipo bichinho, casinha. Olha, Jane, a gente costuma comprar, Jane ou Jane, né? Não sei como que a gente compra pela internet mesmo, Mercado Livre, Elo7, no próprio Instagram, né? Vira e mexe eu tô falando de alguns. Tem o Cacto Verde Miniaturas, Tutu Miniaturas, miniaturas de casinhas. São alguns perfis no Instagram que fazem a venda. E no Elo7 você encontra bastante também. Para quem é de São Paulo, por exemplo, mas aí quem é de outros lugares também pode ver se tem alguma loja assim. A gente tem muitas lojas na 25 de março, por exemplo, que tem muitas miniaturas, tá? Às vezes lojas com produtos, imagens religiosas, então você encontra miniaturas, por exemplo, de santos. Eu tenho uma aluna, gente, da Sempre Viva, a Magali, ela faz tanto terrário com São Francisco de Assis, que é a coisa mais linda. Aí tem o São Francisco sentadinho, tem o São Francisco deitado, com os passarinhos em volta dele. Coisa mais linda, sabe? E é uma área muito bacana, viu? Muito bacana, tá? Professora, aconteceu de um terrário meu de as fitones começarem a enrolar um pouco as folhas. Por que será? Eu acho que tá seco, hein? Ela começa a ficar mais murchinha, ela vai enrugando assim um pouquinho e virando, tá? Dá uma olhadinha, vê se o substrato, às vezes pode acontecer, até de você ver um suorzinho no vidro, mas é preciso ver, por isso que eu sempre falo, não analisa só o suor no vidro, analisa também a cor do substrato, da areia, tá? Analisa tudo isso. Então, provavelmente ela tá aí com uma falta de água. Às vezes ela não foi plantada muito bem, né? Ela não tá conseguindo absorver a água ali do ambiente, tá? Dá uma olhadinha nisso. Abrir para cheirar, que cheiro deve ter de terra, cheirinho de terra, de matinho, tá? Nunca cheiro de fungo. Gente, se tiver com cheiro de mofo, tá? De bolor, aí, opa, alguma coisa não tá bacana, tá? Rosângela, mas fazer com parafina não adianta, e a resina é muito cara. Olha, Rô, sim, a resina ela tem um valor, né, mais alto do que a parafina, mas assim, o resultado que ela traz para o seu terrário não se compara, tá? E assim,
com certeza o cliente valoriza muito, muito, muito. A gente tem uma ótima saída de terrários com lago em resina, né? É legal você assim aprender a usar bem para você evitar desperdício, evitar perder, né, material que às vezes de repente, puxa, perdi o ponto, ou então coloquei o negócio ficou errado ali, aí você vai perder esse material e às vezes até o vidro, né? Quando infiltra, ou então quando você coloca e acaba caindo no lugar errado, enfim. Então, evitar de perder esse material, mas compensa bastante. Aí, o que você pode fazer? Compra de pouquinho em pouquinho, né? Não compra aqueles potes, nossa, muito grandes, né? Tem pote de 1 quilo e tem pote, acho que até menor também, que você pode comprar e ir fazendo aos pouquinhos, tá? Mas é um grande diferencial pro seu terrário, viu? Então, eu tô com um aqui, cadê? Acho que o Du colocou pra lá. Ai, deixa eu pegar esse aqui, peraí. Ó, que nem esse aqui que a gente fez uma praia, né? Aí o pessoal ali, umas meninas sentadas, um rapazinho surfando. Traz um grande diferencial para o seu trabalho, tá? E aí ele sendo em resina, você não vai ter esse problema da resina, da parafina, ela muda, né, com o tempo. Ela fica opaca, ela fica leitosa, ela fica bem feia e pode sim até trazer alguma coisa para dentro do terrário também, tá? Então eu recomendo bastante, dá um bom diferencial. Quando eu comecei a trabalhar com resina, com o lago em si, já foi uma coisa, né? Porque o lago tem toda aquela coisa, nossa, mas isso daí é água de verdade? O que é isso? A pessoa fica naquela curiosidade, sabe? Aí você mantém aquele mistério pro cliente, fala, o pessoal lá do Garden chama de aguinha mágica. Fala, vem a Paty com terrário com aguinha mágica, né? Porque cria uma certa. Às vezes a pessoa tá passando assim lá no Garden, não tá nem prestando atenção. De repente ela vê aquele negócio, poxa, que essa água aqui? Aí vem, chega perto, né? Por isso que a gente tem que pôr o recadinho, não abra, que senão a pessoa quer pôr a mão lá pra ver se a água é de verdade ou não. Tá bom? A resina agrega valor no terrário, vale a pena, exatamente. Posso colocar conchas no aquário e preciso descontaminar ela quando pego direto da praia? Sim, tá? Sempre que você pegar alguma concha da praia, com certeza, faz ali, lava ela muito bem lavada e também põe ela no cloro, tá bom? Pra também tirar qualquer sal. As pessoas me perguntam se pode pôr peixe. Pois é, gente. Aí põe miniaturazinha de peixe, né? A Marluce da Coqueart fez um com um peixe. Não, foi a Ângela. Minto, foi a Ângela. A Ângela lá de Miami que colocou um peixinho e ficou a coisa mais linda, gente. Tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Super beijo. Tchau, tchau.